Bom dia, prezados alunos. Hoje veremos Introdução ao CNC, pelo professor Alberto Anduce. No desenvolvimento histórico das máquinas ferramentas de usinagem, sempre procurou-se soluções que permitissem aumentar a produtividade com qualidade superior e a minimização dos desgastes físicos na operação das máquinas. Muitas soluções surgiram, mas até recentemente nenhuma oferecia a flexibilidade necessária para o uso de uma mesma máquina nas usinagens de peças com diferentes configurações e em lotes reduzidos. Desde o surgimento do comando numérico, em meados do século XX, diversas indústrias, em especial aeronáutica e automotiva, vêm oferindo ganhos significativos com a utilização dessa tecnologia. Sua aplicação no controle de máquinas-ferramenta permite a realização de tarefas repetitivas e de grande complexidade cinemática. Isto possibilita a reprodutibilidade de produtos de variadas formas geométricas. Além disso, empresas que producem com alta diversificação e em pequenos lotes usufruem muito da flexibilidade inerente a esses equipamentos. Apesar de não ter representado uma revolução nos processos de fabricação já conhecidos, pois não alterou o comportamento dos mesmos, a tecnologia CN, aliada a outros sistemas de informação, revolucionou o modo de operar nos sistemas de produção nos quais foi adotada. Essa revolução pode ser, de uma forma simplificada, avaliada pelo seu impacto no fluxo de informações dentro desse sistema. A tecnologia CN, associada à modelagem digital encontrada em sistemas CAD, Computer Aided Design, e CAM, Computer Aided Manufacturing, suporta em grande parte a transferência do modelo de um produto para a máquina com pouca intervenção humana, além de propiciar a substituição do meio de transmissão, papel ou verbal, para o eletrônico. Vejam dos primeiros tornos CNC. Vejam o tamanho do computador, enorme. Em 1950, já se dizia em voz corrente que a cibernética revolucionaria completamente as máquinas-ferramentas de usinagem, mas não se sabia exatamente como. Houve tendências iniciais de aplicar o computador para comando de máquina, o que, de certa forma, retardou o aparecimento do CNC. Somente quando este caminho foi abandonado, principalmente por ordem econômica, abriu-se para a pesquisa e o desenvolvimento do que seria o comando numérico. No conceito comando numérico, devemos entender numérico como significando por meio ou através de números. Este conceito surgiu e tomou corpo inicialmente nos idos de 1949-50, nos Estados Unidos da América e, mais precisamente, no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, quando, sob a tutela da Parsons Corporation e da Força Aérea dos Estados Unidos, desenvolveu-se um projeto específico que tratava do desenvolvimento de um sistema aplicável às máquinas-ferramentas
para controlar a posición de sus fusos, de acuerdo con los datos fornecidos por un computador. Idea, contudo, básicamente simples. Entre 1955 y 1957, a Fuerza Aérea Norteamericana utilizó en sus oficinas máquinas de comando numérico, cuyas ideas fueron presentadas por la Parsons Corporation. En esta misma época, varias empresas pesquisaban isoladamente o comando numérico y su aplicación. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, también participó de las pesquisas y presentó un comando con entrada de datos a través de fita magnética. La aplicación ainda no era significativa, pues faltaba confianza, los costos eran altos y la experiencia muy pequeña. Da década de 60 fueron desenvolvidos nuevos sistemas, máquinas fueron especialmente proyectadas para receber en o comando numérico, e aumentou muito a aplicação no campo da metalurgia. Este desenvolvimento chega a nossos dias satisfazendo os quesitos de confiança, experiência e viabilidade econômica. A história não termina, mas abre-se novas perspectivas de desenvolvimento, que deixam de envolver somente máquinas operatrices de usinagem, entrando em novas áreas. O desenvolvimento da eletrônica, aliado ao grande progresso da tecnologia mecânica, garantem estas perspectivas de crescimento. Atualmente, as palavras comando numérico começam a ser mais frequentemente entendidas como soluções de problemas de usinagem, principalmente onde não se justifica o emprego de máquinas especiais. Em nosso país, já se iniciou o emprego de máquinas com comando numérico em substituição aos controles convencionais. O que é comando numérico? Como definição, pode-se dizer que o comando numérico é um equipamento eletrônico capaz de receber informações através de entrada própria de dados, compilar estas informações e transmiti-las em forma de comando à máquina-ferramenta, de modo que esta, sem a intervenção do operador, realize as operações na sequência programada. Para entendermos o princípio básico de funcionamento de uma máquina-ferramenta a comando numérico, devemos dividi-la genericamente em duas partes. Comando numérico. O comando numérico é composto de uma unidade de assimilação de informações recebidas através da leitora de fitas, entrada manual de dados, micro e outros menos usuais. Uma unidade calculadora, onde as informações recebidas são processadas e retransmitidas às unidades motoras da máquina-ferramenta. O circuito que integra a máquina-ferramenta ao comando numérico é denominado de interface, o qual será programado de acordo com as características mecânicas da máquina. A máquina-ferramenta. O projeto da máquina-ferramenta deverá objetivar os recursos operacionais oferecidos pelo comando numérico. Quanto mais recursos oferecer, maior a versatilidade. Vantagem do comando numérico. O comando numérico pode ser utilizado em qualquer tipo de máquina-ferramenta. Sua aplicação tem sido maior nas máquinas de diferentes operações de usinagem,
como tornos, fresadoras, furadeiras, mandriladoras e centros de usinagem. Basicamente, sua aplicação deve ser efetuada em empresas que utilizem as máquinas na usinagem de séries médias e repetitivas ou em ferramentarias, que usinam peças complexas em lotes pequenos ou unitários. A compra de uma máquina ferramenta não poderá basear-se somente na demonstração de economia comparado com o sistema convencional, pois o seu custo inicial ficará em segundo plano quando analisarmos os seguintes critérios na aplicação de máquinas a comando numérico. Maior versatilidade do processo, interpolações lineares e circulares, corte de roscas, sistema de posicionamento controlado pelo comando numérico de grande precisão, compactação do ciclo de usinagem, menor tempo de espera, menor movimento da peça, menor tempo de preparação da máquina, menor interação entre homem e máquina. As dimensões dependem quase que somente do comando da máquina. Uso racional de ferramentas face aos recursos do comando máquina, os quais executam as formas geométricas da peça, não necessitando as mesmas de projetos especiais. Simplificação dos dispositivos, aumento da qualidade de serviço, facilidade na confecção de perfis simples e complexos, sem a utilização de modelos, repetibilidade dentro dos limites próprios da máquina, maior controle sobre desgaste das ferramentas, possibilidade de correção destes desgastes, menor controle de qualidade. Seleção infinitesimal dos avanços, profundidade de corte perfeitamente controlável, redução do refugo, menor estoque de peças em razão da rapidez de fabricação, maior segurança do operador, redução na fadiga do operador, economia na utilização de operários não qualificados, troca rápidas de ferramentas, redução na fadiga do operador. Por este motivo, os componentes comandados de uma máquina ferramenta estão classificados da seguinte forma: eixos de avanço e eixos giratórios, acionamento do avanço, dispositivo de medição, árvore principal, meio de fixação da peça, dispositivo de troca de ferramenta. A seguir estão descritos de forma mais detalhada os componentes já citados, sendo que esta descrição corresponderá a tornos e fresadoras, pois estas representam a maior aplicação na técnica do comando numérico. Eixo de avanço e eixos giratórios. A palavra eixo serve para designar os sentidos de movimento dos componentes comandados da máquina. As designações exatas dos eixos para máquinas ferramentas a comando numérico estão definidas na forma DIN 66.217. Eixos coordenados, sentidos de movimento para máquinas de comando numérico.
temos os eixos de avanço do torno. Nos tornos, normalmente, encontramos dos eixos, o X e o Z, que compõem o carro em cruz, no qual está montado o suporte ferramentas. No centro de usinagem, temos mais direções de avanço. Temos os eixos giratórios ou rotativos. Existem máquinas CNC que são construídas com a possibilidade de permitir movimento rotativo da mesa de trabalho e ou do cabeçote da árvore principal. Neste caso, é possível usinar-se diversos lados da peça com diferentes ângulos de posicionamento. Os ciclos rotativos, que permitem tanto a mesa quanto ao cabeçote girarem, possuem comandos próprios e independentes dos eixos direcionais básicos dos carros. Estes eixos são designados pela norma DIN com letras A, B e C. Todavia, fala-se de um eixo árvore comandado quando existe a possibilidade de este ser colocado em qualquer posição. O acionamento dos avanços dos eixos. Através do acionamento do avanço dos eixos, são realizados os movimentos dos carros. Em geral, são utilizados motores de corrente contínua para o acionamento do avanço, que são regulados por um circuito de potência em que podem acionar ou frear em ambas as direções de movimento, permitindo uma variação contínua da velocidade. Em máquinas CNC simples, com exigências menores de precisão, são também utilizados motores passo a passo nos acionamentos do avanço. Estes têm uma rotação subdividida em passos fixos, que através de impulsos de comando podem ser realizados em qualquer número desejado. Ambas as metades da porca são pretensionadas uma contra a outra, podendo-se atingir assim uma alta e repetitiva precisão nos movimentos do carro, principalmente devido a pequena folga nos eixos. Aqui temos um fuso com rolamentos. Estes fusos com rolamentos eles têm muito pouca folga, são de muita alta precisão. Temos os sistemas de medição. Os acionamentos estão ligados a um dispositivo de medição para proceder às medições precisas de posição nos eixos do avanço. Isto consiste, em princípio, de uma escala e de um sistema de medição que lê a escala. Tipos de escala. Em função do tipo de escala, diferenciam-se a medição de posicionamento em medição de posição absoluta. Na medição absoluta, é utilizado uma escala de medição codificada, na próxima figura, que a cada momento mostra a exata posição do carro com referência ao zero máquina. O ponto zero máquina é um ponto de referência fixo na mesma, que define a origem de seu sistema de coordenadas. Importante é que o campo de leitura da escala de medição estende-se pelo campo total de trabalho. Temos o sistema de medição direta. Vejam que se utiliza uma régua graduada, é um sistema óptico, ok? A codificação da escala de medição
realizada en forma binaria. Com isto, o comando pode, em cada posição, determinar um valor numérico correspondente. Em uma, faço a medição direta na mesa de trabalho e em outro, a medição indireta é no eixo de rotação do sistema de locomoção. Temos a medição de posição incremental. Na medição de posição incremental, é utilizada uma escala de medição com uma simples regra graduada, figura abaixo. Esta régua é composta de campos claros escuros, cuja leitura é efetuada pelo sistema de medição através do movimento de avanço do carro. O sistema de medição conta cada número de campos claros escuros, calculando assim a posição atual do carro pela diferença em relação à sua posição anterior. Para este procedimento de medição funcionar, após se ligar o comando, o carro deve ser conduzido a uma posição cuja distância do ponto zero da máquina seja conhecido, o que ocorre no referenciamento da máquina. Após este procedimento, o sistema de medição pode utilizar a escala da regra graduada para realizar as medições de posicionamento. A palavra absoluto, em correspondência à medição de posicionamento, significa que os dados da posição são sempre mensuráveis, independentemente da condição da máquina e do comando, pois eles sempre se baseiam em um ponto zero fixo. A palavra incremental, incremento a comprimentos iguais, pequenos cursos, significa, na medição de posicionamento, que são mensuráveis os aumentos e diminuições dos comprimentos dos cursos de movimento. O comando conta para cada movimento o número de incrementos, por exemplo, traços divisórios, sendo que cada nova posição se diferencia da última. Esses sistemas de medição, normalmente eletroinductivo u óptico, são de alta precisão, capazes de resistir ao ambiente industrial e às vibrações. Temos as guias de barramento. São elementos de vital importância em uma máquina operatriz, pois determinam toda a precisão geométrica da máquina. Cabe a eles a responsabilidade de deslocar os carros porta-ferramentas de forma precisa. Aqui temos um exemplo de uma guia de plástico com aditivos, por exemplo, bisulfeto de molibdênio, podem ajudar no deslocamento deste elemento. Temos as guias de baixo atrito e reduzido desgaste, as guias com rolamentos, guias hidrostáticas, guias onde o óleo é pressurizado. Temos as guias lineares, proporcionam maior velocidade de avanço, maior rigidez e menor ruído. É o sistema de locomoção, dos eixos. Temos o cabeçote horizontal, o cabeçote vertical. A torre automática, vejam que temos várias possibilidades de ferramentas. Cada uma dessas ferramentas tem que ser referenciadas na máquina.
tenemos o soportes para ferramentas o CAN tools, o desplazamientos los sistemas CNC pueden ser analizados, pero desplazamientos en una línea recta, ¿ok? Consideremos dos retas numeradas, obedeciendo a las siguientes condiciones. Los puntos de reta horizontal están asociados con valores de X y los puntos de reta vertical están asociados con los valores de Y. En un plano, cuando las dos retas se interceptan en la origen, tenemos lo que es llamado de plano cartesiano. Podemos representar puntos no planos en R2. O conceito trata-se de un sistema de coordenadas ortogonal utilizado para representar sólidos no espacio. Ese sistema es compuesto por tres eixos perpendiculares entre sí, designadas por las siguientes letras: X, Y y Z. A norma DIN 617 padroniza a nomenclatura relativa aos eixos X, Y, Z, conforme mostra a figura, é conhecida também como regra da mão direita. O polegar indica o sentido positivo do eixo imaginário, representado pela letra X. O indicador aponta o sentido positivo do eixo Y. O médio nos mostra o sentido positivo do eixo Z. Vejam a figura, qual eixo representa cada um dos dedos. Lembrem que com a mão direita. Nas máquinas ferramenta, o sistema de coordenadas determinado pela regra da mão direita pode variar de posição em função do tipo de máquina, mas sempre seguirá a regra apresentada, onde os dedos apontam o sentido positivo dos eixos imaginários. E o eixo C será coincidente ou paralelo ao eixo árvore principal, conforme DIN 66217. Muitas máquinas CNC permitem o movimento rotativo da mesa de trabalho e do cabeçote da árvore, dando maior flexibilidade à máquina, que pode, através disso, usinar diversos lados da peça com diferentes ângulos de posicionamento. Esses eixos rotativos da mesa e do cabeçote possuem comandos próprios e independentemente dos eixos direcionais básicos do carro. Os eixos rotativos são designados conforme a norma DIN, com letras A, B e C, primeiras letras do alfabeto, e os eixos principais de avanço com as letras X, Y e C, últimas letras do alfabeto. Para peças especiais, são usadas máquinas com mais eixos, além dos três básicos principais. Os centros de usinagem são um exemplo disso, pois além dos eixos básicos principais de avanço, eixos rotativos da mesa e cabeçote frequentemente possuem um eixo de avanço adicional. Observe as figuras seguintes, que mostram a posição destes eixos numa fresadora com a árvore na vertical e uma com a árvore na horizontal. Sempre o eixo árvore vai ser o eixo Z. Eixos de avanço adicionais aos eixos X, Y e Z são designados de maneira geral pelas letras U, V e W. Sistema de coordenadas. Vamos ter coordenadas absolutas,
coordenadas incrementais. É possível passar de um sistema a outro em um mesmo programa. Ou seja, eu posso começar trabalhando com coordenadas absolutas, passar a coordenadas incrementais e depois voltar outra vez a coordenadas absolutas. Não tem nenhuma limitação. Imaginen que estamos en Votuporanga, ¿ok? Y está San José Río Preto, está a cidade de Jales. Então, a partir de Votuporanga, eu vou medir a distância de aí até San José Río Preto, que são 40 quilômetros. Perdão, de Bálsamo a San José Río Preto são 40 quilômetros. Disculpen. De San José Río Preto a Votuporanga son 85 kilómetros. Y de San José Río Preto a Jales son 140 kilómetros. Vejam o exemplo de localização de pontos para coordenadas absolutas. Em coordenadas absolutas, meu ponto de referência não varia, é sempre o mesmo. Okay? Então vejam a representação dos pontos P1, P2, P3 e P4 na tabela a partir do ponto P. Cada ponto é ponto de referência para a medida seguinte. Este é no sistema incremental, ok? O ponto de referência vai variando, não é fixo. Vejam a mesma figura anterior, só que agora no sistema incremental, ou seja, na medida em que eu vou avançando, o ponto anterior vira meu ponto de referência. Então vejam as coordenadas do ponto P1, P2, P3 e P4, como o fato de o origen estar se desplazando me gera novas coordenadas. Ok? Aqui temos um exercício que vocês podem fazer para praticar em coordenadas absolutas e em coordenadas incrementais. Muito obrigado por sua atenção.